Estamos apresentando Programa Cristianismo Sem Fronteiras, com o pastor Josué Brandão. Evangelho segundo João, capítulo de número 20. Eu quero ler o versículo 11 e os versículos 15 e 16. Eu não vou me estender muito, mas nós vamos compartilhar nesta noite sobre não saia do lugar. Dá uma olhada para a pessoa do teu lado e diz para ele: não saia do lugar. Diz assim, versículo 11: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Versículo 15: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, em algumas versões está o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Nas versões mais antigas está escrito assim: ela, voltando-se, disse-lhe: Rabi, Rabone, Raboni, que significa mestre, meu bom mestre. Pode assentar. Me veio ao coração o desejo de ministrar esta palavra nesta noite, porque a primeira atitude que nós tomamos quando as coisas no lugar em que estamos não deu certo é ir embora. Entretanto, nós precisamos entender que nem sempre Deus está querendo nos tirar daqui para acolá, para nos abençoar. Eu já disse aqui que muitas vezes Deus nos treina primeiro, para depois nos abençoar. E é preciso lembrar que sair do lugar só deve ser uma atitude tomada quando sob clara direção de Deus. Tanto Abraão quanto Jacó erraram algumas vezes por saírem do lugar sem antes buscarem uma direção específica de Deus para o que ele queria. O salmista diz no Salmo 1 que o justo é como videira frutífera junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Com base nesse versículo, eu já vi alguém pregando sobre floresça onde está plantado. Não está dando certo, não significa que é porque você está no lugar errado. Pode ser que Deus tenha um tempo específico para o que Ele prometeu fazer na tua vida, e a seu tempo Ele o fará. E a grande tragédia nossa, no tocante a isto, é que nós não desenvolvemos o hábito de semear. A Bíblia diz assim: semeia a tua semente e não retenhas a tua mão, Eclesiastes 11:2. Então, semeia uma vez, semeia a segunda, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela. Então, se a semente da mão direita não deu certo, não germinou, lança a semente da mão esquerda, uma delas prosperará, e o Senhor vai fazer frutificar na tua vida aquilo que Ele prometeu. João capítulo 20 traz para nós, talvez o texto mais, talvez não, com certeza o episódio mais lindo da história do cristianismo. É neste episódio que se baseia a nossa fé. A nossa fé não está baseada única e exclusivamente na morte de Cristo, senão, sobretudo, na sua ressurreição. Se ele não tivesse ressurgido dentre os mortos, seria um Buda, seria um Maomé, seria qualquer um outro líder religioso da história.
Mas como ele ressurgiu dentre os mortos, e eu amo aquele versículo, Jesus parece que está disposto a afrontar alguém, e ele diz assim: eu dou a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Esse versículo é extraordinário. E ele dá a sua vida, e ao terceiro dia da sua morte ele toma-a de volta, ressurge dentre os mortos. Há entretanto algumas situações, alguns acontecimentos em torno da ressurreição de Jesus, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesses próximos 30 minutos. Você que está em casa pela internet, você que está sendo ministrado por esta palavra pela televisão, pelo DVD, precisa entender que Deus está querendo lhe abençoar, mas é preciso compreender que sair do lugar antes da hora é prejudicial. Primeiro passo, o primeiro detalhe que nós observamos está no versículo de número 1 desse texto, quando a Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena, em alguns outros textos correlativos dizem, e outras mulheres foram ao sepulcro. Primeira coisa que eu e você precisamos aprender é que o fim pode ser um novo começo. A morte de Jesus para os discípulos era o fim de uma fé que se desenvolvera ao longo de 3 anos. Eles estavam inquietos, perturbados. Marcos fugiu, Judas dispensa comentário, Pedro o negou, todos desapareceram. Era o fim de uma fé que se desenvolvera acreditando em uma nova revolução política para Israel, mas também espiritual. Agora, se o irmão ler os textos relacionados, vai perceber que eles estavam trancados no cenáculo. Por que trancados? Tomados de medo, de vergonha, de confusão. Quando você percebe que um projeto, um milagre, um propósito ou uma proposta de vida chegou ao fim, você entra em confusão, você entra em colapso, perde o equilíbrio emocional. Entretanto, é preciso entender que quando você está diante de Deus, o fim pode ser a oportunidade de um novo começo da parte de Deus para a tua vida. Primeiro dia da semana, início da semana, início de uma nova etapa, e Jesus estava vivo. Precisamos pedir a Deus graça para analisar as tragédias, as adversidades, como a oportunidade de um novo aprendizado e de uma nova etapa de vida. Eu lembro agora de Thomas Edison, o nosso inventor da lâmpada, quando seu laboratório incendiou e ele perdeu tudo, e a mulher dele abraçou-o, e o menino dele olhou para ele e disse: meu pai, e agora? Ele disse: aí se foram todos os nossos erros. Quando um projeto chega ao fim e parece ser de maneira trágica, é a oportunidade de fazê-lo de novo melhor. O fim pode ser o começo. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: você pode recomeçar. E eu não estou falando de recomeçar em outro lugar. Eu estou falando de você não sair do lugar. Lembro de um jovem, eu li isso há muito tempo atrás. Isso aconteceu há séculos passados, nos tempos áureos da Inglaterra como império. E havia um fazendeiro cristão, muito rico. E a história diz que o fazendeiro tinha apenas um filho, herdeiro de tudo. E o seu filho era viciado em jogos de azar. E estourava todo o dinheiro com jogos de azar. De repente o fazendeiro cristão foi comunicado pelo seu médico que ele sofria de um câncer já em estado terminal. E não tinha mais jeito, ele iria morrer. E ele chamou o seu contador e fez o cálculo do que possuía
comprou uma mansão no bairro mais caro de Londres e levou o seu filho para conhecer a mansão, diz o historiador. Quando chegou lá, o pai levou o menino para a parte mais alta da casa, na chamada suíte presidencial, o principal quarto da mansão. E no quarto tinha apenas um tamborete, um banco, uma cadeira e uma forca pendurada. E o filho olhou para o pai e disse: o que é que está acontecendo? E o fazendeiro cristão olhou para o filho e disse: o médico me disse que eu estou com câncer em estado terminal e eu tenho poucos dias de vida, o pai vai morrer. E o filho ficou meio atônito e o velho disse: e eu sei, você é meu único herdeiro e nós temos uma fortuna interminável. Só que quando eu morrer, eu sei que você vai estourar todo o dinheiro com prostituição, com mulheres, com jogos de azar. Você vai ter muitos amigos nesse período, mas você vai quebrar, você vai ficar pobre. E quando você ficar pobre, todos os teus amigos vão te abandonar e as mulheres não vão te querer mais. E você vai pensar em se suicidar. E ele disse: eu quero que você me prometa aqui que você não vai dar um tiro na cabeça, você não vai engolir um copo de veneno, você vai vir aqui nesse quarto, que eu comprei essa casa só para isso, e você vai se enforcar aqui. E o filho olhou para o pai e disse: o senhor está doido? Só porque você vai morrer, acha que eu vou morrer também? Está maluco? E bateu a porta e saiu nervoso, violento. Semanas depois o velho morreu como havia previsto o médico. E como o velho havia dito, o rapaz estourou dinheiro com mulheres, e amigos, e farras, e orgias, e festas. Até que um dia o contador chegou para ele e disse: acabou, não tem mais de onde sacar. Os banqueiros já anunciaram que você não tem mais saldo. Fazendas já foram vendidas. A única coisa que resta é aquela mansão que seu pai comprou algumas semanas antes de morrer. E o jovem desesperou e entrou em crise. Puxou a pistola para dar um tiro e lembrou do pedido que o pai havia feito. E diz o historiador que ele entrou na mansão para se suicidar, para dar um tiro lá na mansão onde o pai havia comprado. Ele desesperado e lembrou do quarto. E subiu no quarto. E admitiu: meu pai tinha razão. Fracassei, sendo avisado que fracassaria. E ele subiu no banco, no tamborete ou na cadeira, como a sua cultura lhe permitia entender. E colocou a forca no pescoço. Respirou fundo. Chutou o tamborete e pendurou. Só que quando ele pendurou, com o peso do corpo, o forro cedeu e ele caiu no chão vivo. Quando ele caiu vivo, em cima dele começaram a cair barras de ouro, notas de libras, e em todas as barras de ouro o pai havia mandado dizer: ainda é tempo para recomeçar. Ainda é tempo para recomeçar. Dá uma olhada na pessoa do teu lado, aqui no telão ou em casa, e diz para ele: é tempo de recomeçar. O último dia pode ser o primeiro, o fim pode ser o começo. Deus está gerando uma nova época na tua vida. Aleluia. Segundo detalhe que eu observei nesse texto já hoje à noite: a pedra tem que ser removida. Jesus vai fazer um milagre na sua vida e o fim será começo. Isso é fato. Aí você pergunta: quem nos removerá a pedra? Para de se preocupar com as coisas que não competem a você fazer. Se preocupe com as que competem a você. Sua função é embalsamar. Deixa que Deus cuida de remover a pedra. Ele sabe que você não pode. E Deus não me manda fazer aquilo que eu não posso. Quando elas chegaram lá, eu gosto muito do relato de João, porque João diz que a pedra estava removida, e ainda diz que o anjo estava em pé em cima da pedra. Sabe o que é isso? Por maior que seja a dificuldade, o agente de Deus está em cima dela. Não embaixo, não paralelo, ele está em cima. Diz aí para o irmão do teu lado: Deus está em cima da pedra.
Oh, ai, do, a, sui, nagal, leman, da bast. E o texto que o irmão Hélio leu na leitura bíblica congregacional diz assim: ele faz fender as rochas e elas manam água. Quem nos removerá a pedra? O Senhor já mandou. Lembra quando Daniel foi lançado na cova dos leões? Quem fechou a boca dos leões? Eu já ouvi alguns pregadores dizerem, desculpe o riso, eu já ouvi alguns pregadores dizerem que o leão não comeu a Daniel porque Daniel cheirava a espírito e não a carne. É uma boa colocação do ponto de vista coloquial, mas do ponto de vista bíblico não tem fundamento. O que a Bíblia diz é, quando Daniel olha para o rei, Daniel diz assim: o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Deus está acima da adversidade. Ele está sobre a dificuldade. Primeiro, é preciso entender, o último dia pode ser o primeiro, ou seja, o fim pode ser o começo. Segundo, Deus está acima da adversidade. Deus não se deixa suplantar. Ele não se deixa desafiar. Tem o controle de todas as coisas, porque é Deus. E ninguém ouse desafiá-lo, atropelá-lo, enfrentá-lo, porque ele é soberano, e a Bíblia diz que a terra é o tapete dos seus pés. Aleluia! De repente, quando o anjo diz assim: a quem buscais? Ao que vive dentre os mortos. Ele não está aqui, já ressuscitou. Você não entendeu esse versículo. Se você entendesse, você não aguentaria ficar calado. Ele já ressuscitou, irmão. Jesus está vivo. Você sabe o que é que isso significa? O inferno derrotado. Isto significa os projetos dos demônios suplantados. Isto significa todo o plano do diabo atropelado. Isto significa, sobretudo, a nossa alma redimida, justificada, comprada e paga, salva por Jesus. Quando o texto diz que quando elas ouviram os anjos, partiram correndo em direção a Jerusalém e tomadas de grande alegria. O luto se fará gozo quando a pedra for removida. Paulo diz em Romanos capítulo 5, e eu estava lendo isso essa semana, e ele diz: estou ausente no corpo, mas presente no espírito. Não sei qual é o luto da sua vida, o luto da sua história. Gosto quando Jesus percebe a tristeza dos discípulos quando ele está perto de morrer ou prestes a morrer. E em João 17, versículo 20 e 21, ele diz assim: a mulher grávida sente tristeza quando chega a sua hora. Jesus está falando da angústia que a mãe sente diante das dores do parto, das contrações subsequentes. De repente ele diz: mas quando nasce a criança, ela se alegra, porque vê que veio um varão ao mundo. Aí Jesus diz: assim também sois vós. Hoje, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez eu vos verei, e vós vos alegrareis, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aleluia! Quando a pedra é removida, o luto vira gozo. Você fica perguntando como será, o que vai acontecer. Eu já disse: esquece, para de se preocupar com o que não está na tua alçada. Permita que o Senhor entre em ação e faça o que você não pode fazer. E quando Ele fizer, o luto se fará gozo. O salmista diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Dá um toque no irmão do lado e diz para ele: Deus vai alegrar o teu coração.
Deus vai alegrar o teu coração. Entretanto, todas voltaram correndo e contaram o milagre. Lucas diz, interessante isso, Lucas diz que todos os apóstolos pensaram que elas estavam atordoadas. Ou seja, foi uma miragem, foi apenas uma visagem, uma ilusão da emoção. Quando Deus começa a fazer milagre em sua vida, algumas pessoas não acreditam e começam a achar que é apenas blefe. Começam a rir de você. Começam a rir do milagre que Deus está fazendo em sua vida. Não acreditam, você está atordoado. Você está desequilibrado. Entretanto, deixa de se preocupar com o que os outros pensam acerca do teu milagre, porque se Deus está fazendo, Ele é Deus, é responsável pelo que faz. Aleluia. Se o vizinho não crê, que importa? O milagre é para mim, quem tem que crer sou eu. Se você zomba, o que importa? O milagre é para mim, sou eu que tenho que cantar. Você pode zombar, mas Deus está fazendo milagre. Sabe por que não creram? Porque não viram, não entenderam. Daniel diz em capítulo 10 do livro que leva seu nome: eu tive a visão, só eu tive a visão, e os outros ouviram a voz. A visão do milagre não é para todo mundo. A visão do milagre é só para quem Deus quer dar esta visão. Ninguém tem que entender o que Deus está fazendo em sua vida. Agora tem que sentar e ver, porque o Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Vão olhar e vão dizer: não entendo, o que deu nele, o que deu nela. Ontem estava morto, hoje está vivo. Ontem tudo estava errado, de repente está dando certo. A pedra foi removida, o luto virou gozo, um cântico de alegria encheu os teus lábios, e você pode engrandecer ao Cordeiro de Deus. Mas é aqui que eu quero me ater e encerrar. O texto do versículo 11 diz que todas voltaram. Maria Madalena ficou. Do que adianta ficar num túmulo vazio? Elas foram lá para embalsamar o mestre, o corpo não estava, adiantava ficar lá? Para quê? Você olha ao seu redor e analisa a tua situação e diz: eu não tenho mais que ficar, o túmulo está vazio. Acabou. Jesus ressuscitou para todos, inclusive para os que não estavam lá. Mas só Maria conversou com ele logo após a ressurreição. Por quê? Porque não saiu do lugar. Tem privilégios que não são para todos. Lembra de João, o apóstolo, escritor do Evangelho, escritor das epístolas? Lembra que ele teve a visão do Apocalipse? Que, se você analisar do ponto de vista devocional, é uma visão esplêndida, extraordinária. Pode analisar os evangelhos. João foi o único que permaneceu ao pé da cruz até a última hora. Tem privilégios que é só para quem não sai do lugar. Estão dizendo a você: vai, faz, e no teu coração o Espírito diz: não saia do lugar. Então fica. Tem privilégios que é só para quem não sai de lá. Maria ficou no lugar. Mas pastor, acabou, o túmulo está vazio, não tem mais chance, não está mais aqui. Roubaram o meu mestre, roubaram o meu milagre, roubaram a minha oportunidade. Não saia do lugar. A Bíblia diz que ela olhou para o túmulo vazio e começou a chorar. Chorar por quê? Que ela entendeu que alguém havia roubado o corpo do mestre. De repente, enquanto ela chora, Jesus chega e ela não reconhece, e ele indaga: mulher, por que choras? A quem buscas? E ela, entendendo que fosse o jardineiro, disse: se tu roubaste, se tu levastes o corpo do meu mestre, dize-me onde o pusestes. Quer saber de uma coisa? Às vezes Jesus está tão perto de você e você não percebe que é Ele. Às vezes Jesus está do teu lado
e você não atenta para o fato de que Ele já chegou. Nós precisamos compreender que não podemos sair do lugar e que muitas vezes aquilo que entendemos ser a tragédia, roubaram o corpo do mestre, o mestre está perto de você e você não viu. Os problemas, as adversidades têm o poder de deturpar, de embaçar a nossa visão das coisas espirituais. Você não percebe que Jesus está perto de você, esperando uma oportunidade para falar contigo, mas você não parou para ouvi-lo. Quando Jesus percebe que a mulher não reconhecera, ele diz assim: Maria. Aí João 10 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Quando ela ouviu a voz, ela virou e prostrou-se, dizendo: Rabi, Raboni, Raboni, mestre, meu mestre, meu bom mestre. Dá um toque no irmão do lado e diz para ele: Jesus está do seu lado. Só que você não percebeu, irmã. Só que você não percebeu, irmão. Jesus já chegou em sua casa para remover a pedra, para fazer o milagre que você precisa, e você não percebeu a chegada dele, e continua em desespero, mas ele está perto de você, ao teu lado, querendo a oportunidade de te dar uma demonstração de carinho, de graça, de amor. Se você ficar no lugar, Jesus vai se manifestar para você. Só que existem algumas pessoas para quem Jesus já se manifestou. Jesus já começou a falar com você e você está pensando que é o jardineiro. Jesus já começou a falar com você e você está pensando que é o homem, que é a mulher, que é porque gosta de mim, ou é porque não gosta de mim, ou é porque tem interesse nisso, ou interesse naquilo. Jesus já começou a falar e você está achando que é casual, que é apenas acaso. Entenda, Deus falar, Ele até fala no ocaso, mas não fala por acaso, porque Ele é Senhor de grandes coisas e de grandes propósitos. Agora, a tragédia é quando Deus está querendo falar e a gente não consegue ouvir mais. Alguns dizem assim: Deus usou a jumenta de Balaão. Não está escrito que Deus usou a jumenta de Balaão. O que aconteceu é que Deus permitiu a jumenta falar. A jumenta não profetizou para Balaão. Para Deus usar, ele teria que estar transmitindo uma mensagem da parte de Deus. Agora, o profeta estava cego e surdo. A jumenta estava vendo melhor do que ele. Como o profeta não enxergou, Deus se manifesta ao animal para que sirva de alguma forma de alerta para o profeta. Muitas vezes Deus já está falando e você não vê. Deus já está bradando para você e você não entende. E a Bíblia diz em Jó 33, 14 e 15 assim: o Senhor fala uma vez e ainda duas, se os homens não lhe atendem. E fala-lhes a terceira vez, quando caem em profundo sono sobre a cama. O Senhor falou uma vez, você estava muito ocupado e não deu para entender. Aí ele falou a segunda vez, você estava muito endurecido ou muito disperso para compreender. Ele esperou você dormir e falou com você enquanto você dormia, porque Ele está do teu lado, perto de você. Você pode dizer amém? O salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Fica em pé, por favor, em nome de Jesus. Deus está com você. O sepulcro está vazio, mas não saia, porque Jesus está por perto. Jesus está por perto. Deus nunca falha, nunca desaponta.
permanece fiel. Quando Maria ouve o Senhor falar e prostra-se e adora, o Senhor diz para ela: não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu os encontro na Judéia. Eu quero concluir lembrando a você: você pode ser instrumento de um grande milagre. Deus não faz milagres em sua vida para você colocar na caixinha de segredos. Através do milagre que Ele fez em você, Ele quer contagiar a fé de outras pessoas. Ele quer renovar a esperança de outras pessoas. Aquilo que pareceu tragédia na sua vida é um testemunho de vitória para alguns que estão caídos e que vão se levantar quando ouvirem você falar. Eu ouvi a entrevista de um ator brasileiro, eu li, aliás, a entrevista de um ator brasileiro outro dia. Ele disse que estava numa crise, envolvido com drogas, em desespero, e ele saiu do apartamento para o suicídio. Ele ia suicidar-se. E quando ele chegou no meio da rua, aos prantos, chorando em desespero, e parou porque o semáforo estava fechado para o pedestre, e ele ia pegar o carro no estacionamento e seguir para o seu local, onde ele ia dar cabo à vida. Ele disse que uma mãe também estava parada com um carrinho de bebê, e enquanto ele chorava e olhou para o carrinho de bebê, o recém-nascido olhou para ele e deu um sorriso banguelo. E quando ele viu o sorriso banguelo do recém-nascido, ele entendeu que Deus estava dando a ele uma nova oportunidade. Deus quer fazer de você instrumento de um milagre. Ser instrumento de um milagre é pregar alegria estando triste. Ser instrumento de um milagre é pregar saúde, às vezes estando doente. Ser instrumento de um milagre é pregar provisão, às vezes tendo necessidades. Isso não é hipocrisia, pastor? Não. Isso é profecia. É o exercício da fé. Permanece onde você está. Não deixa Satanás confundir você. Jesus está perto e você não viu ainda. Oh, anaganjo aswei derranjo namai devast. Eu quero orar com você agora. Lemanjo namastwei derremanjo aragasto erremai debasto de viasandagar. Você que no seu desespero estava pensando em jogar tudo para os ares. Eu não posso chamar à frente porque não cabe. Você que na sua angústia pensou em dar fim à vida. Você que no seu desespero desejou, como diz o jargão, a gíria, chutar o pau da barraca e fazer uma baderna. O Senhor te diz nesta noite: o sepulcro está vazio, mas eu não fui embora. Estou perto de você. Eu vou insistir numa coisa e orar. Eu insisto nisso. Jesus está perto e você não viu. Você está pensando que é o jardineiro. Você está confundindo Jesus. Está confundindo as coisas que o Senhor tem te dito com as palavras do jardineiro. Mas Jesus está bem perto. Se for possível, coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado, ou dá um aperto de mão, ou um abraço, e diz para ele: Jesus está pertinho de você. Aleluia. Pertinho de você. Eu já falei para os irmãos, deixa eu compartilhar isso outra vez. Quase 2 anos atrás, quando eu fui ministrar numa convenção nos Estados Unidos, mês de julho de 2000 e... Nós estamos em 2008, né? 2006. Foi uma semana ruim para mim, eu estava pregando, mas a minha alma não estava em paz. Chorava, orava e pregava.
Dos Estados Unidos eu viajei para a Suíça porque eu fui ministrar na escola bíblica de obreiros lá em Genebra. E eu ministrava pela manhã e à noite. São 6 horas de diferença no fuso horário. Quando aqui era meia-noite, que eu devia sentir sono, lá eram 6 da manhã. E isso foi me debilitando, porque eu tinha que ministrar pela manhã. Somado ao estado que eu estava e a diferença de fuso horário e as pregações manhã e noite, na última noite de domingo para segunda eu não dormi de fato e orei, chorei até amanhecer o dia. E quando eu estava para levantar, eu disse a Jesus: eu sei que o Senhor cuida de mim, mas o Senhor me desculpa, eu sou homem. Tem hora que eu preciso de um sinalzinho desse cuidado. E eu disse ao Senhor: eu tenho 2 semanas dormindo 1 hora por noite, eu não vou aguentar mais. Levantei, tomei banho e me dirigi ao aeroporto. E quando eu cheguei lá, eu tinha 10 horas de voo de Genebra para Nova York, mais 10 de Nova York para São Paulo, mais 2 e alguns minutos até Salvador. E eu cheguei para o moço da companhia aérea e eu disse para ele: por favor, não me coloca num assento do meio, me coloca numa janela ou num corredor. Imagina aí você sentado no meio durante 10 horas, do teu lado tem alguém falando alemão, e do teu lado esquerdo tem alguém falando russo, e você não entende nada. Só que ele olhou para mim e disse: só tem meio. E eu disse: tá, serve, eu quero ir embora. Só que a minha passagem era na classe econômica. Quando ele me deu o cartão de embarque, veio classe executiva. Eu pensei comigo: ele errou. Eu não vou dizer nada, porque senão ele vai se arrepender e vai consertar o erro. E eu saio perdendo nisso. E fui lá para o embarque. Só que quando eu cheguei no portão de embarque, entreguei o cartãozinho para a moça, e ela enfiou o cartão na maquininha, a máquina devolveu o cartão. E eu fiz: vexame. Ela disse: o senhor não é da classe executiva. Eu falei com ela: eu sei. Sem graça. E ela foi lá dentro resolver, demorou uns 3 ou 4 minutos, mas parecia uma eternidade, porque tinha uma fila atrás de mim. Eu ia ser deposto da classe executiva para a classe econômica, tá? Para quem estava se sentindo, era um negócio meio constrangedor. Ela voltou sorrindo e disse: o senhor realmente não é da classe executiva, o senhor vai na primeira classe. Quando ela me entregou o cartão e eu entrei no corredor de embarque, quando eu pisei, o Senhor falou comigo aqui: você me pediu um sinal do meu cuidado. Eu estou lhe dando. Deite e durma. A poltrona virou uma cama. Eu dormi assim que decolou e acordei 9 horas e 40 minutos depois, porque me chamaram para o pouso. Jesus vai surpreender você, porque Ele está perto e você não viu. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, pelos teus filhos que aqui estão. Agradeço, Senhor, porque o cansaço físico abala, mas a graça é tão gostosa, Senhor. Agradeço pelos irmãos que estão aqui neste auditório, pelos irmãos que estão diante do telão, pelos irmãos que estão em casa ao redor do mundo. Eu quero fazer agora, Senhor, a oração que Eliseu fez por Geazi. Abre os olhos dessa moça, abre os olhos desse rapaz, abre os olhos dessa mulher, abre os olhos deste homem, para que ele veja que não é o jardineiro, que é o Senhor quem já chegou, para que ele ou ela perca a visão do exército da Síria e veja os cavalos e cavaleiros de fogo que já cercaram o arraial. Abre os olhos do teu povo. Diga comigo aí, irmão, diga para o Senhor: abre os meus olhos espirituais. Senhor, faz esta pessoa entender
que tu estás a falar, que a pedra já foi removida e os teus agentes estão sobre ela, porque o Senhor fica sobre a pedra. Oh, Anjolai lebla shui de Anjoa naga. Adore a Deus, chore, fale em línguas, aplauda, salte, flua. Levante a mão se quiser, coloque a mão no peito se desejar. Aí no telão. Olá, manda gachoa, rainha. Você em casa, pela internet, pela TV, sinta Jesus perto de você agora. Sinta o repousar da mão de Jesus descansando no teu ombro agora. Jesus chegou. Não confunda Jesus com o jardineiro. Não confunda o milagre com uma derrota, com uma tragédia. Alamanjou, alagasteiri, reimando, olherraço, manda em maio, essa degorda mais. Cante! Diante do telão, louve! Em casa! Oh, aleluia, aleluia. Seja ministrado pelo Senhor nesta noite, nesta manhã. Seja ministrado pelo Senhor neste dia. Diga: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa. Não saia do lugar. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de promessas, que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Você pode sentar.